Você já reparou que quanto mais o mundo grita, menos você ouve? Quanto mais informação você recebe, menos você entende? Quanto mais estímulos você tem, menos você sente? Vivemos numa época de barulho constante. Notificações, mensagens, músicas, vozes, opiniões, tudo gritando ao mesmo tempo. E no meio desse caos sonoro, a voz de Deus se perde. Não porque Ele não está falando, mas porque você não consegue ouvir. E aí, você vive uma vida espiritualmente surda. Você até acredita em Deus, até reza de vez em quando, mas não tem intimidade com Ele. Não ouve a voz dEle, não recebe a orientação dEle, não sente a presença dEle. E vive uma fé distante, fria, teórica. Mas Deus não quer essa fé. Ele quer intimidade, Ele quer comunhão, Ele quer falar contigo, te guiar, te revelar seus segredos. Mas para isso, você precisa entrar no lugar onde Ele fala mais alto. E esse lugar não é barulhento, é silencioso, porque Deus não precisa gritar para ser ouvido. Ele fala baixo, suave, profundo. E só quem entra no silêncio consegue ouvir. A Bíblia conta que o profeta Elias estava numa caverna e Deus mandou que ele saísse para encontrá-lo. E passou um grande vento que fendia os montes e quebrava as penhas, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Depois veio fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro suave. E quando Elias ouviu, cobriu o rosto, porque reconheceu que Deus estava ali. Deus estava no sussurro, na voz suave, no silêncio. E é assim até hoje. Deus fala no sussurro, no silêncio do coração, na quietude da alma. E se você quer ouvir Deus, se você quer que Ele fale mais alto na tua vida, você precisa entrar no silêncio. João 10 diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Mas como elas aprendem a reconhecer a voz? Convivendo, passando tempo, criando familiaridade. E é a mesma coisa com Deus. Você aprende a reconhecer a voz dele passando tempo em silêncio com ele, orando, lendo a palavra, contemplando. E aos poucos você começa a distinguir. Essa é a voz de Deus. Essa é minha própria voz. Essa é a voz do inimigo. Você desenvolve discernimento, e isso é precioso. Porque no mundo em que vivemos, há tantas vozes te dizendo o que fazer, o que pensar, quem ser. E se você não sabe ouvir a voz de Deus, você vai seguir as vozes erradas. Vai tomar decisões erradas. Vai viver uma vida que não é tua. Mas quando você aprende a ouvir Deus no silêncio, você tem uma bússola, você tem uma orientação segura. Você sabe qual caminho seguir? Porque você ouve aquele que sabe todas as coisas, que te ama perfeitamente, que tem um melhor plano para você. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Você é a ovelha de Cristo? Então você pode ouvir a voz dele, mas você precisa criar as condições, e a condição principal é o silêncio. São João da Cruz dizia: "O Pai falou uma palavra, que foi seu Filho, e essa palavra ele fala sempre em eterno silêncio, e em silêncio deve ser ouvida pela alma." A comunicação mais profunda de Deus acontece no silêncio. É onde Ele revela mistérios que palavras não podem expressar. É onde Ele toca a alma de formas que a razão não alcança. É onde acontece o encontro real, transformador, divinizante. E quando você experimenta isso, quando você ouve Deus falando no silêncio do teu coração, tudo muda. Você não vive mais à deriva, você vive guiado. Você não vive mais confuso, você vive com clareza. Você não vive mais angustiado, você vive em paz. Porque você ouve a voz do pastor e ele te guia a águas tranquilas. Salmo 119 diz:
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus ilumina, mas você precisa lê-la no silêncio, meditá-la, deixá-la penetrar. Não é ler correndo, é ler devagar, mastigando, permitindo que o Espírito Santo te revele o que Deus quer te dizer através daquele texto. E às vezes é uma frase que salta aos olhos. Às vezes é uma compreensão nova de algo que você já leu 1000 vezes. Às vezes é um consolo, uma correção, uma direção. Mas é sempre Deus falando. E você só percebe isso no silêncio. Santa Faustina tinha uma intimidade incrível com Jesus. Ela conversava com ele, ouvia ele, recebia mensagens dele. E ela não era especial no sentido de ter algum poder sobrenatural. Ela apenas dedicava tempo de silêncio com ele. Ela criava espaço para ouvir, e Deus falava. E o mesmo pode acontecer contigo. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer falar com todos os seus filhos, mas Ele não força. Ele espera que você venha, que você crie o espaço, que você entre no silêncio, e então Ele fala. Apocalipse 3:20 é um convite lindo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo, mas você precisa ouvir. E no barulho do mundo você não ouve, mas no silêncio você ouve claramente. E quando você abre, quando você dá espaço, ele entra. E então acontece aquela comunhão íntima, aquela conversa de coração para coração, aquele momento em que Deus fala e você fala e Deus ouve. E isso não é privilégio de místicos, é direito de todo filho de Deus. É herança tua, mas você precisa reivindicar, você precisa buscar, você precisa entrar no silêncio onde Deus fala mais alto. E tem algo poderoso nisso. Quando você ouve Deus regularmente, quando você vive em comunhão com Ele, você se torna porta-voz dele para outros. Porque você não fala de ouvir dizer, você fala de experiência. Você não repete fórmulas vazias, você compartilha a vida. E as pessoas percebem, elas sentem que há autoridade, que há autenticidade, que há vida real nas tuas palavras, porque você está conectado com a fonte. Jeremias 33:3 traz uma promessa linda: invoca-me e te responderei. E te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer te revelar coisas grandes, coisas que você não sabe. Mas você precisa invocá-lo, precisa buscá-lo, precisa entrar no silêncio onde ele te espera para revelar. Então não vive mais surdo espiritualmente, não se contenta com uma fé de segunda mão. Você pode ouvir Deus pessoalmente, você pode ter tua própria experiência com Ele. Você pode conhecê-lo de verdade, não apenas saber sobre ele. E tudo isso começa no silêncio. Então te desafio hoje, crie um espaço sagrado de silêncio na tua vida. Todo dia, mesma hora se possível, mesmo lugar se possível. E nesse espaço, você não entra com agenda, você entra disponível. Você não diz a Deus o que Ele deve fazer. Você pergunta o que Ele quer que você faça. Você não fica falando o tempo todo. Você também escuta. E aos poucos, você vai desenvolver essa intimidade. Vai aprender a reconhecer a voz dele. Vai começar a ouvir ele te guiando nas pequenas coisas e nas grandes. Vai viver uma vida dirigida por Deus. E não há nada mais gratificante, mais seguro, mais pleno do que isso. Porque quando Deus fala e você ouve, você está sempre no caminho certo. Isaías 30:21 promete: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai nele.
Deus quer te guiar passo a passo, mas você precisa estar com os ouvidos atentos. E os ouvidos só ficam atentos no silêncio. Então entra no silêncio onde Deus fala mais alto, e escuta, e obedece, e vive guiado por Ele. E se você quer aprender a ouvir Deus, se você quer viver essa intimidade com Ele, inscreva-se no canal e vamos caminhar juntos, porque Deus está falando e você precisa ouvir. Que Deus te abençoe e abra os ouvidos do teu coração para ouvir sua voz. Amém.